Muito bem, a primeira semana de setembro, a primavera está chegando aí, os dias já são melhores, há mais sol, há mais vida, as pessoas nas praças, né? Quando dá para ir nas praças, né, por causa da segurança pública, estamos tendo a experiência da Força Nacional de Segurança. O que tu achou, Lília? Gostei, estou me sentindo mais segura, né? Apesar de que a gente tem a nacional aí, mas a brigada está parada, né? É verdade. Essa semana. Agora, eu acho importante isso, quer dizer, essa sensação de segurança que se dá para a população, mas nós não queremos ter apenas a sensação de segurança, queremos ter a segurança firme, determinada para sempre. E isso vai muito difícil num país, né, em que, por exemplo, o criminoso é tratado como pária social, como aquele camarada que está sendo discriminado pela sociedade, como esse petismo implantou no Brasil. Esse é o problema, a origem da criminalidade é ideológica. E o dia que nós quisermos realmente resolver a questão deste país, temos que afastar a questão da ideologia. Essa ideologia não existe no mundo desenvolvido, é só aqui nesses países pobres como o Brasil, que acha que é rico e é pobre, e pobres de espírito, pobre de moral, pobre de ética e tal. Bom, essa é uma questão muito complexa. Com relação à Força Nacional, eu acho que sejam bem-vindos, é maravilhoso e tal, mas eu fico pensando o seguinte, por que ainda não se tratou de pensar ou repensar a questão do Exército? Constitucionalmente, o Exército é para nos defender de ataques externos, para nos representar na guerra externa, mas a guerra que nós estamos vivendo não é externa, não é a guerra de tanques contra nações, é a guerra entre nós, é a guerra urbana, é a guerra nas cidades, é a guerra nas famílias, é a guerra nos morros, é a guerra entre os pobres, entre os ricos. Esta é a guerra que nós temos que tratar. E o Exército não pode ficar aí imune, como que não está nem aí para as coisas. O Exército é uma força poderosa, respeitada nesse país. Se a coisa que deixou legado maravilhoso nesse país foi a ditadura militar, com respeito àqueles que pensam o contrário. A ditadura militar deixou legados para sempre nesse país, bons legados, sobretudo na segurança pública. Então eu acho que, aí o recado para você que é político, que tem mais influência que a gente, repensar agora, já, a situação e a condição do Exército na sociedade brasileira. Para que Exército, então, se não temos guerras externas? Para que nem isso eles fazem de cuidar das nossas fronteiras, que estão abertas aí, colocando drogas, armas? Nem isso o Exército faz, então não faz nenhuma coisa nem outra. Então eu acho que tem que repensar a função do Exército brasileiro na sociedade nacional. Rui, como é que está? O que achou aí? Estamos em setembro de primavera, em setembro em que o Brasil recompõe a sua força e, sobretudo, as suas cores, né? O Brasil deixa de ser vermelho e passa a ser aquelas cores que nós amamos, que é o verde, amarelo, azul e branco. Graças a Deus. Se vira uma página da história que se espera não se repita tão cedo. Sintomaticamente, 13 anos com o número 13, se vira a página e toca o barco. Mas, Silvio, nesse caminho, nesse rumo que você fez o comentário agora há pouco, se espera grandes mudanças com o governo definitivo do Temer, né? Hoje de manhã eu estava olhando, recapitulando, revendo o projeto da reforma da Previdência. Essa reforma, ela virá com certeza absoluta. O que não se sabe é o quanto de apoio terá o Temer no Congresso para respaldar isso. Essas mudanças, elas tendem a ser profundas. E quanto maior a mudança, mais restrição se vai observar no Congresso. Para piorar a questão, partidos de oposição ao Temer vão fazer o diabo para tumultuar. Né? Os sindicalistas, né, que são com muito, certeza. Quer dizer, PT e os sindicatos. A praga do sindicalismo tomou conta do país. Hoje tem sindicato até de associação de baratas, né? Então é impossível lidar com todo esse volume de sindicatos. Mas é importante e é quase imprescindível que o Temer saiba lidar politicamente para aprovar o mínimo para deixar a Previdência viável, né? Como eu tenho repetido, um primeiro momento vai ser feita a reforma da Previdência em cima de um alongamento de tempo e idade para as mulheres, né? Não virá de uma forma abrupta, vai ser feita
uma tabela transitória, provavelmente agregando-se aí 6 meses a cada ano, para que num espaço de tempo um pouco mais longo ele se complete, esse alongamento do tempo, né? Provavelmente 5 anos, na idade 5 anos no tempo. Mas não só. Há um movimento de substituição do fator 85-95, que é uma das poucas coisas que veio para beneficiar o cidadão, né? Quase tudo que vem de novo vem para prejudicar ou restringir direitos. Mas, nesse caso, o fator 85-95 era uma das poucas coisas, ou melhor, ainda é, né, das poucas coisas que alivia um pouco e afasta a incidência do fator previdenciário, esse redutor. As pessoas imaginam que, olha, eu vou ficar mais um tempo contribuindo para afastar o fator previdenciário. Não vai conseguir, porque tem que levar em consideração que todo ano, no mês de novembro, estamos chegando próximo novamente, o IBGE vai alterar a expectativa de vida dos brasileiros, vai agregar aí mais 4, 5, 6 meses. Por decreto, se vive mais no país. Logo, o reflexo desse prolongamento de vida, né, por decreto, ele tem incidência na fórmula do fator e ele elimina grande parte do ganho que se tinha. Então, ficar mais tempo contribuindo é apenas um dos aspectos relevantes. Um outro aspecto tão relevante quanto é digamos assim, a expectativa de vida maior dos brasileiros. Então, o fator previdenciário, ele não é imutável, a fórmula vai subindo juntamente com a expectativa de vida. Logo, ficar mais tempo contribuindo não é a solução. O ideal é juntar numa fórmula, o tempo de contribuição com a idade, mas levando em consideração que essa expectativa de vida ela tem que ser ponderada quase como um número 1, ou seja, multiplicado por si mesmo fica igual, para não incidir desfavoravelmente. Vai ser uma expectativa de vida? Sim, mas não alterando a forma do fator previdenciário, porque senão o ganho que se tem ficando mais tempo perde de outro pelo aumento da expectativa de vida. Uma coisa compensa a outra, você vai ter sempre uma redução num percentual parecido. Não pode ser assim. O que se espera, né, Rui, é que quem está preocupado com o Brasil, independentemente de segmentos, de corporações e tal, é que essas corporações passem agora a ter o seu lugar, onde é o lugar delas, né, dessas corporações, que não é estar lá na parte de cima, recebendo benesses do governo, sendo o próprio sindicalismo brasileiro identificado extremamente com esse partido que roubou esse país, o PT. Então, e tudo foi para eles. Quer dizer, hoje o PT, ele só coloca a gente na rua porque são sindicatos. São sindicalizados que vivem mamando nas tetas do governo. Graças a Deus, isso nós estamos, tomara que livres para sempre, né? Nós temos que repensar isso, colocar na lei, fazer essa reforma toda sindical também. Nós temos uma reforma previdenciária, trabalhista, sindical, política, reforma econômica e tudo isso aí. Quer dizer, e essas reformas têm que ser colocadas e conduzidas à luz de um país daqui para frente. Porque voltar para... O pessoal não quer mudar a lei, a reforma do trabalhista, que é de lei de 1940. Quer dizer, isso é só no Brasil que acontece uma coisa dessa. Só no Brasil uma sociedade aceita pessoas que querem manter as coisas como estão. Tudo muda. Quer dizer, nós estávamos conversando agora há pouco aqui fora do ar sobre a questão do Uber, né, que mudou as relações de comércio, do serviço no mundo inteiro, a partir de 2009, quando começou em Nova York. Estava conversando com a Lília e o Rui aqui agora, dois camaradas que isso que é em Nova York, hein? Nova York, né? Que não estavam felizes com o modelo de transporte de táxis em Nova York. Aí criaram esse sistema que acabou dando Uber, que revolucionou no mundo. Então, nós não podemos estar fechados, tapados para essas coisas que acontecem. O Brasil está atávico, está voltando só para trás e tem essa ideologia comunista que quer nos tornar uma Venezuela. Eu pergunto para vocês, vocês querem que nós sejamos a Venezuela? Era isso, para isso que nós estamos caminhando com o PT? Caminhávamos com o PT? A Venezuela não tem nem papel higiênico para as pessoas se limparem. A Venezuela não tem mais água, não tem mais comida. Esse é o modelo bolivariano que o PT estava nos conduzindo. É por isso que deu, graças a Deus, que a Venezuela rompeu com o Brasil. Nós é que temos que romper com essas nabas aí. Venezuela, Bolívia, Cuba, isso não serve para nós.
Nós não temos que ter essa coisa de pensar pobre, pensar coitadinho. Pode se ajudar eles, mas nós não temos o direito disso, porque a sociedade brasileira é diferente. Tanto é diferente que acabou apiando o PT do governo. O PT que enganou milhões de pessoas, né, com esse discurso de coitadismo, com o discurso de amparo de tirar os pobres da pobreza. Os pobres estão mais pobres hoje do que eram quando o PT assumiu, porque foram enganados também. Rui, acha que essa reforma sai de qualquer maneira? Sai, Silvio. Primeiro, por absoluta necessidade que tem de sair. Segundo, porque como o Temer se comprometeu a não se candidatar à reeleição, ele tem 2 anos e pouquinho para fazer o que tem que ser feito. Então, ele está descompromissado com aquela base, entre aspas... Ele não vai precisar de votos. Ele não vai precisar de votos. Ele não está preocupado se o funcionário público vai ou não votar nele. Né? Então, ele tem que fazer isso aí. Outra coisa importante, que foi uma ideia que o Rio Grande do Sul aplicou, é fazer na área federal também uma previdência privada paralela, complementar. Mantenha um teto de, sei lá, 7, 8, 10 mil reais no máximo, e quem quiser ganhar mais vai pagar. Que é a coisa mais justa que tem. É injusto, né? O funcionário público que já não pode ser demitido, tá? Ele não tem avaliação do seu desempenho no trabalho, quer dizer, ele ganha, todo mundo ganha o mesmo aumento trabalhando ou não, tanto faz como tanto fez. Tanto faz como tanto fez, sendo bom ou não sendo bom, quer dizer, então, e ainda tem a aposentadoria integral. Isso é um absurdo, só no Brasil. É por isso que o Brasil não vai para frente. No dia que nós rompermos com essas coisas, que determinados partidos defendem ainda, quer dizer, porque não tem como transformar um país, deixar um país próspero, se nós quisermos igualarmos todo mundo. Ninguém é igual, nenhum homem, nenhum ser humano é igual ao outro. Então, nós temos que saudar as diferenças e não as igualdades. Nós temos que buscar as igualdades nas diferenças das pessoas. Obrigado, Rui. Uma boa semana. Boa semana para mim. Um rápido intervalo, já voltamos.